Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as complexas decisões dos partidos políticos nesse ano eleitoral. Nosso entrevistado é o deputado federal Roberto Freire, político com quase 50 anos de vida pública e presidente nacional do PPS. Obrigada, deputado. Eu que agradeço. Bom, deputado, a reforma da Previdência deverá ser votada agora em fevereiro, já tem até data, começar, a tramitação para a votação dia 19 de fevereiro. Muitos parlamentares da base do PPS não se mostravam muito dispostos a votar pela aprovação. Por isso a gente fechou questão. E vocês fecharam questão e eu quero exatamente falar sobre isso. Porque é polêmico o fechamento de questão. Ao mesmo tempo que vocês fecharam questão, não anunciaram a punição para aqueles que não acatassem a decisão do partido. Foi um fechamento de questão para valer ou foi para Michel Temer ver? Não, até porque eu não tenho nenhuma obrigação de mostrar nada para Michel Temer. Eu tenho de manter coerência, porque o partido votou em todos os projetos de reforma da Previdência desde o governo Fernando Henrique. Não estamos votando agora. Votamos no governo Fernando Henrique, votamos no governo Lula e vamos votar agora no governo Temer. Mas é por conta de uma decisão do partido, que é um partido pelas reformas. Eu não vivo num país que está no nirvana. Eu vivo num país que precisa ter reformas e mudanças estruturais muito fundamentais. Nós somos um país injusto, dos mais desiguais do mundo. Nós estamos com um processo grave de ajuste fiscal necessário a ser feito, um governo desmantelado. Então, é necessária a reforma. E, mais do que isso, nós não temos que adiantar agonias do futuro. Nós fechamos questão. Se, porventura, algum parlamentar não votar, o partido vai se reunir e decidir o que vai fazer com ele. Eu não tenho que antecipar coisa alguma. Certo. Agora, ainda sobre fechamento de questão, Roberto Freire, é engraçado, né? Fechamento de questão tem, assim, um perfil, um viés autoritário. Não. Deixa eu concluir só a minha questão e quero ouvi-lo sobre isso. É uma reflexão sobre o fechamento de questão. Porque passa uma ideia que partido que fecha a questão é partido que não respeita o voto consciente, o discernimento do parlamentar e a liberdade dele de votar segundo a própria consciência, ele que é representante do povo. Pergunto então, fechar questão é evidência que no PPS vocês têm desapreço pelo voto consciente? Não, ao contrário. Um governo não se sustenta se não tiver uma base que tenha responsabilidade com o governo. Um partido político só será respeitado se cumprir com seus programas. Ninguém está impedindo, por exemplo, de você ter um voto de consciência naquilo que é objeção de consciência. E aí não tem como fechar a questão. Posso dizer a você alguns exemplos. O partido pode ser a favor da descriminalização das drogas, a favor da descriminalização do aborto, mas não pode fechar a questão porque isso pode ser objeção de consciência de alguns dos seus parlamentares. E aí não cabe fechamento de questão. Mas em questões programáticas, então para que governo? Então é nesse sentido que você tem que ter um partido que dá sustentação a um governo, dá sustentação a um programa, tem um programa a ser cumprido, é necessário que tenhamos essa capacidade de dizer à sociedade que nós cumprimos com o nosso programa. Então é nisso que tem que ter a compreensão. Nós não estamos aqui fechando questão em nada que alguém possa objetar a sua consciência, sua concepção de mundo, sua visão, vamos admitir, da questão religiosa, em questões fundamentais de consciência. Em questões de programa partidário, claro que o partido existe para isso. Senão, não precisava partido, direção, não precisava programa. Cada um cuidava de si. Falando nisso, não precisava partido, etc., vamos falar do empenho que o PPS está tendo em relação a atrair Luciano Huck para os quadros do partido. Houve ali muita conversa, muito interesse, essa possibilidade de Luciano Huck, que é um apresentador de TV muito bem sucedido, isso ninguém questiona, à presidência da República, quando
No PPS, vocês têm Cristóvão Buarque, senador, que tem lastro, tem história política e já manifestou o interesse dele em ser o candidato do partido à presidência. O que é que explica o PPS ter esse interesse em atrair Luciano Huck, a eventual candidatura dele, se acontecer, ele vem para o partido, uma pessoa que está aliado, faz parte daquela onda de quem é contra a política, políticos e partidos. Não é bem verdade. Está vendo isso. aí uma incoerência? Não, não é bem verdade isso. Primeiro, não é o PPS que está procurando Luciano Huck. É o movimento que... É Roberto Freire? Não, muito menos. Eu não faço Mas você nenhuma... conversou com ele? Conversei. Então? E daí? Mas conversei porque exatamente o movimento que ele pertence, que é o movimento agora, são vários movimentos sociais que o partido tem interesse em trazê-los para se integrar entre nós, numa visão de que o futuro não é mais dos partidos tal como nós temos hoje, mas é hoje muito mais movimento, uma sociedade em rede, em que plataformas outras vão ter representação política, vão ter outro tipo de organização. Então, nesse sentido, o PPS está aberto para discutir. E foi procurado por esse movimento agora, que Luciano Huck faz parte. Com outros movimentos também nos procuraram e estamos abertos a isso. Mas não é uma incoerência do PPS quando vocês têm um perfil ideológico e aí é uma eventual aliança ou atrair alguém que não tem esse perfil? Mas quem disse a você que ele não tem esse perfil? Pelo menos não mostrou até hoje. Não, mas ele ideológico não mostrou até hoje. Mas ele nunca foi participante de política, nunca disputou eleição, claro. Então vamos ter calma quanto a isso, até porque não se conhece bem. Ele até surpreendeu numa entrevista que veio aí, alguns que não imaginavam que ele tivesse esse preparo. E ele mostrou que tinha. Mas não é isso que eu quero discutir. O que é importante dizer é que o partido não tem nenhum candidato. O partido tem alguns pré-candidatos, um deles é Cristóvão Buarque. O diretório do partido aqui em São Paulo tem uma vinculação histórica com o PSDB, participa do governo, tem uma relação com uma alternativa, Geraldo Alckmin. Então, para a gente entender que nós estamos vivendo um cenário que não tem nada definido agora. Quer um exemplo? Nós não sabemos no dia 24 se vamos ter um ex-presidente na cadeia, condenado, eu não tenho dúvida de que será criminoso. Então, o que é que nós podemos falar para a eleição de 18 com esse quadro que agora, muito rapidamente, você vai ter uma grande definição? Então tem que ter calma, tem que ter tranquilidade e o PPS está tendo. O PPS vai analisar, vai discutir. Essa hipótese de Huck não existe ainda, até porque ele não declarou-se candidato em momento algum. Agora, é uma pessoa importante no processo porque está junto de movimentos sociais que gostariam de participar e qualificar melhor o debate político. E o PPS está aberto para isso. Bom, temos realmente tempo pela frente, já fica o convite para Roberto Freire voltar e aí num quadro mais definido prosseguimos essa conversa. Tá aí, não tem nenhuma dúvida. Uma boa noite, muito obrigada.